Servidores federais estão entrando em greve porque não aguentam mais o descaso do governo federal. Lula quer fazer o controle de preços para manter a inflação baixa. É o que disse aí o ministro das Minas e Energia, né? Paulo Pimenta acusa Lauro Jardim de divulgar fake news no caso Robinho. Polícia Federal vai investigar brasileiro que disse ao ministro Gilmar Mendes que o STF é uma vergonha. E isso aconteceu lá em Portugal. É sobre esses assuntos que vamos falar agora. Rapidamente, né? Vamos falar aí sobre esses assuntos aqui. Pois é, então vamos começar aqui com os servidores federais que anunciaram greve, né, servidores federais aí, anunciaram greve nacional após o governo Lula oferecer 0% de reajuste. E, além disso, a gente já viu aí que está faltando diversos insumos, alimentação nas universidades federais, está aquele descaso. Ou seja, o presidente da República não está olhando para quem te apoiou. E é justamente por isso que eles estão aí falando baixo, mas estão colocando a boca no trombone e estão realmente fazendo greve. E não é só nas universidades federais. Tem aí outros setores do governo federal que está entrando em greve. Por quê? Porque o governo já não tem mais dinheiro, não tem de onde tirar. É claro, aquilo que eles acham que é interessante para eles, eles estão achando dinheiro de algum lugar. E é exatamente isso. Está tirando da educação, está tirando da segurança pública, está tirando das universidades, né, para alocar naqueles lugares, principalmente para servir aos deputados, senadores que votam ali com o governo e, na verdade, aquelas pessoas, aquela classe que o apoiou, que o ajudou a chegar à presidência da República, está sendo subjugada aí e o governo não está nem aí para a reclamação deles, e é isso que a gente está vendo acontecer. Então vamos partir para o outro assunto, que é sobre os preços de alimentos e energia, combustível, e segundo Alexandre Silveira, que é o ministro da Minas e Energia, disse que o Lula está querendo fazer o controle disso aí. Então, segundo... Eu busquei esse assunto aí, no Brasil, como vocês estão vendo aí, no Brasil 247, que é o site mais petista que existe. Se você somar aí 2 mais 4 mais 7, vai dar o quê? Vai dar quanto? 13. Exatamente. Brasil 13, né? O Brasil do PT. Então esse site é o mais petista e está trazendo essa matéria não é para bater no governo petista, é para alertar ao governo petista. E isso que o Lula está tentando fazer não está certo. Vai jogar o país no caos. Então o que eles estão tentando fazer aí é ajudar o governo. Não pense que o Brasil 247 está querendo começar a bater no governo aí. Segundo aí o ministro Alexandre da Silveira, ele disse que o Lula está tentando fazer o controle da inflação, né, através do controle de preço, né? Preço de alimento, preço de energia, preço de combustível, para que o mercado não faça reajuste dos alimentos aí e o governo consiga manter o preço da forma que eles pretendem levar. Nessa entrevista aí ao Brasil 247, Silveira também destacou a busca por fontes de financiamento para promover a expansão das energias renováveis e sugeriu que os impostos sobre o setor de petróleo poderiam ser uma dessas fontes, essas fontes de recursos, né? O petróleo é uma fonte de grande financiamento de saúde, educação através do Fundo Social e pode também através de seus impostos
ser uma grande fonte de financiamento de preços módicos de energia elétrica, assim observou o ministro Alexandre da Silveira. O ministro também alertou para que a necessidade de evitar que os subsídios distorçam o preço da tarifa de energia elétrica, impactando negativamente os consumidores e a economia. Segundo ele, se tornou quase um hábito empurrar todos os subsídios da conta de desenvolvimento energético. Então, isso aí, o ministro Alexandre da Silveira está fazendo, é claro, um alerta, está junto aí de um site amigo, né? E não falaria aí para a Revista Oeste, por exemplo, sobre esse assunto, né? E segundo o site Brasil 247, o ministro da Secretaria de Comunicações, né? O presidente... Aliás, eu vou terminar falando desse assunto aí, que é o seguinte. Quando eu tirei esse assunto lá do Brasil 47, eu procurei também verificar o que aquelas pessoas que visitam sites, são apoiadores do site Brasil 247, estão achando do governo, né? E por que isso? Porque geralmente, né, pelo menos a maioria das pessoas que visitam esse site, que faz comentário, são petistas, é pessoal da esquerda. E aí eu fui verificar o que essas pessoas estão falando, o que essas pessoas estão achando do governo. Aí que a gente vai saber exatamente a verdade do que está acontecendo. Aí eu fui aqui nesse primeiro aqui, que é o nome Cláudio, né? Aqui ele diz o seguinte: aqui se é verdade que os preços dos alimentos caíram, foi para aumentar os lucros do supermercado. Aliás, os preços não param de subir. Essa é uma observação de um petista. Ele não está acreditando no que o governo está falando, né? Porque o governo fala que os preços abaixaram, a inflação está sob controle. Inclusive, o Alexandre Silveira está falando aí que o governo está tentando fazer o controle dos preços. Então ele continua aí e fala o seguinte: afirmar que caíram os preços para o consumidor é uma falácia eleitoreira, conquista só com trabalho, não vejo finalização, nem denúncia de abuso de preços. Então a gente já viu no primeiro aí que não está agradando com as políticas de preço do governo. Aliás, na verdade, as políticas econômicas do governo. Não adianta tentar fazer controle de preço, que a gente sabe no que vai dar. Então as pessoas sabem desse risco que o governo está tentando fazer. E o outro aí, o Davi, né, diz o seguinte: votei em Lula, mas não temos que reconhecer que um equívoco muito grande cometido pela campanha dele foi o de simplesmente invocar o sentimento nostálgico e vender a ideia de que chegaria ao poder e faria um governo bom igual aqueles dois primeiros governos Lula, né? E na campanha de 2022 o Lula disse que só voltaria se fosse para fazer o melhor, ou seja, ele deu a entender que faria um governo ainda melhor do que o segundo mandato. E como isso não está acontecendo na prática, o eleitor começa a sentir um gosto agridoce na boca. Então, é o que eu falei. As pessoas, principalmente não, inclusive os petistas, não estão acreditando, não estão levando a sério, porque está sentindo no bolso. Não adianta você querer fazer com que as pessoas acreditem só fazendo propaganda. Propaganda tem muito. O governo está pagando, né? As emissoras, os jornais, né? A Lei Rouanet está rolando solta. Então, coisas boas estão sendo ditas por aí, mas na realidade, a realidade é que isso não está se confirmando quando as pessoas vão no mercado. As contas estão altas. Aquilo que você comprava, R$100 que você gastava no supermercado em 2022, hoje você não traz a metade. Pode ter certeza. Então, é isso que essas pessoas estão dizendo aí. Não estão concordando com o que o governo vem falando. Porque isso é só propaganda. Essas propagandas têm servidas somente para aqueles peligros, para aquelas pessoas que são abastecidas pelo dinheiro do governo. Essas pessoas, é claro, vão falar bem. Elas estão sendo pagas por isso. Mas o coitado do brasileiro,
seja ele esquerdista ou de direita, eles estão indo no mercado, eles estão fazendo compra e vendo que realmente não está acontecendo isso, o que o governo está propagando aí. Então, é isso que acontece. Eu tenho mais observações aqui de alguns outras pessoas de esquerda, né, que fez o mesmo comentário, está verificando que não está sendo aquilo que o governo está dizendo em propagandas. O que a Globo News, o que o Jornal da Globo, o que o Fantástico vem falando, não é nada disso. Basta você ir no mercado. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Então é isso. Aí a gente vai passar para a próxima aqui, que é o Rui Pimenta, não. Paulo Pimenta desmente fake news sobre Janja. Segundo o site Brasil 247, o ministro da Secretaria de Comunicação da Presidência da República, Paulo Pimenta, desmentiu o colunista Lauro Jardim após a informação de que Janja, né, a Rosângela da Silva, né, conhecida aí como Janja, ligou para o relator do caso do Robinho no Supremo Tribunal de Justiça, né, Francisco Falcão, com o objetivo de pressioná-lo pela prisão do ex-atacante da seleção brasileira. Segundo o Paulo Pimenta, é uma grande mentira, covarde, para atacar alguém que não fez ou que lhe acusaram. Fake news é crime. Colocando aspas aí, né? Porque é o Rui Pimenta que disse isso. Hoje é o dia da mentira e os bolsonaristas não falham. Alimentam das mentiras, das fake news e da desinformação. Surge a falsa notícia de que Janja Lula teria ligado para um ministro do STJ para tratar do caso Robinho. Logo em seguida, as redes do esgoto e seus seguidores adestrados passam a postar freneticamente essa mentira, escreveu o titular da SECOM aí na rede social X. O Lauro Jardim, conhecido blogueiro aí da Globo, do O Globo, né, o jornal O Globo, ele tem uma coluna no jornal O Globo que fala algumas fofocas, né? Ele faz parte do consórcio. E não só do consórcio, né? Desse consórcio que colocou o Lula aí no poder. Ele também faz parte do Grupo Globo, que é o canal de comunicação mais aliado do governo. Muitas vezes, esse canal de comunicação, né, essa emissora, é confundida com a assessoria de comunicação do Lula. E é justamente esse canal que vem com a bomba dessa aí. O importante é que essa acusação, que é muito grave, certamente tem de ser passado a limpo, né? Porque se for fake news, né, do Lauro Jardim, ele deverá, claro, responder na justiça sob as penas da lei. Se trata de imputação de um fato considerado crime. Não a fake news do senhor Paulo Pimenta aí, porque ainda não é crime no país. Mas ainda é mais grave, porque se trata aí da primeira-dama da República, né? E se for verdade, a senhora Rosângela poderá responder por isso também. Inclusive, o magistrado, se ele tiver aceitado essa interferência que foi divulgada aí, que foi denunciada aí pelo Lauro Jardim. Então, o que a gente espera é que seja esclarecido, que de alguma forma alguém tem que pagar por uma coisa ou outra. Ou pela imputação, pela falsa imputação de crime, ou então, realmente, por esse crime de interferência aí no Poder Judiciário para beneficiar ou prejudicar alguém. Que esse caso seja realmente identificado aí o que aconteceu. E por último aí, a gente tem sobre aquele caso do Gilmar Mendes, quando um brasileiro, ele chegou, enquanto o Gilmar Mendes estava ali sentado numa lanchonete, chegou e falou o quê? Então vamos aí, ó. Polícia Federal identifica servidor que agrediu Gilmar verbalmente em Lisboa e ministro pede investigação. Pelo vídeo que eu vi, que eu não vou mostrar aqui, não houve
não houve uma agressão verbal. Não foi exatamente uma agressão verbal. E o Leandro Ruschel vem dizendo o seguinte: ministro Gilmar Mendes coloca a PF atrás de homem que o interpelou no aeroporto de Lisboa. Ontem, o ministro Gilmar Mendes foi até a Rede X para postar o seguinte: a luta contra o abuso de poder é também a luta da memória contra o esquecimento. Hoje e sempre é preciso recordar. Então, o que a gente traz sobre isso aí é exatamente esse caso do ministro Gilmar Mendes, que a gente não tinha visto ainda. A gente já tinha visto alguns vídeos de Gilmar Mendes lá em Portugal, pessoas chegando, falando para ele, né, mais ou menos da mesma forma que esse cidadão fez aí, mas nunca que o Gilmar Mendes levou para esse campo de agressão e nunca acionou a Polícia Federal para ir atrás dessas pessoas. Mas agora, meu amigo, parece que as coisas mudaram realmente no Brasil. O que acontece lá fora, eles querem julgar aqui. Uma coisa que aconteceu lá em Portugal, foi exatamente isso que aconteceu aí, o cidadão chegou para o Gilmar Mendes e falou que o STF é uma vergonha. Foi exatamente isso que, pelo vídeo que eu vi, exatamente isso que ele falou. O STF é uma vergonha. Isso é uma indignação de praticamente mais da metade dos brasileiros. Gostaria de falar isso também. E o Gilmar Mendes sentiu como se fosse uma agressão verbal. Mas isso aí é um posicionamento da pessoa. Isso é livre expressão. Se você falar, o STF é vergonha nacional. Isso não é nenhuma agressão. Isso é um ponto de vista de uma pessoa. E o brasileiro, pelo menos, ainda existe Constituição aqui, né? E a Constituição, ela prevê que não existe aqui censura, que temos a expressão ainda é livre. Você pode expressar. Evidentemente, você não pode agredir, né? Falar falsamente sobre uma pessoa, não. Mas isso aí que está acontecendo no país, né, que o que aconteceu lá na Itália, se houve um crime na Itália, se houve um crime em Portugal, a justiça que tem que ser acionada é a de lá, não é aqui. É extraterritorialidade. E agora a gente está vendo que o que está acontecendo fora do país também estão trazendo para cá. Essa é uma novidade, que não existe na nossa Constituição, não existe em nossa legislação, para que crimes ou qualquer ato que seja, que aconteça em outro país, como aconteceu também naquele caso daquele jovem que recebeu aí uma intimação, eu não me lembro, acho que é da Inglaterra, né? Eu não me lembro o nome dele. Ele recebeu uma intimação da Polícia Federal porque ele interpelou lá o ministro Barroso. O ministro Barroso veio falar umas inverdades lá e ele falou que ele estava mentindo. E ele recebeu lá uma intimação na Inglaterra. É isso que está acontecendo aqui no país. Então, infelizmente é isso. Então era o que eu tinha para trazer aqui, né? E vamos ficar por aqui, né? Eu acho que deu para entender aí por que a esquerda está decepcionada com o governo Lula. Ficamos por aqui.